Bom, Lula livre, claro, por causa da fragilidade desse processo e dessa perseguição em relação a um forte candidato que viria para essas eleições. Então a população já entende hoje que se tratou de um golpe pelo tapetão. Embora, aqui minha divergência começa, várias outras coisas virão aí para o nosso ex-presidente responder. Mas a minha principal questão em relação a essa candidatura que o Diego fala é o seguinte: não há outra alternativa para eles, pessoal. Eles têm que apoiar o Lula, sim, até o fim, até o TSE barrar isso. Por que razão? Quem diz a razão desse apoio do Lula até o fim? José Dirceu, todo mundo acompanhou aquela entrevista que vai ser um documento histórico que ele deu para a Folha de São Paulo recentemente. Falou: o não apoio a Lula hoje seria um harakiri político. O PT se fragmentaria e a gente não ia ter mais nenhum controle sobre os destinos. E a maior bancada, aquele partido que detém a maior bancada do Congresso, de repente ia ficar muito fragilizado sem isso. Agora, uma coisa que eu tenho certeza é da responsabilidade histórica do ex-presidente Lula. Meu amigo, vamos voltar lá para 1945. Disputa eleitoral entre Dutra e, creio que, Eduardo Gomes. Vargas já tinha saído lá do Estado Novo. A gente tinha tido um golpe depois da Segunda Guerra Mundial contra o Vargas. Foi lá para São Borja e durante esse período em São Borja, um grande aliado do Vargas, que era, eu não sei que figura poderia ser hoje, mas naquele momento era o líder do queremismo, que queria uma constituição com Getúlio Vargas. Um grande líder do partido Vargas naquele momento. Convenceu o Vargas do seguinte: se o senhor não apoiar o Dutra, mesmo tudo tendo diversas divergências ideológicas, se o senhor não apoiar o Dutra, quem vai vencer vai ser a UDN. A UDN vai exilar o senhor e vai desmontar tudo o que o senhor fez para os trabalhadores do Brasil. O Vargas, então, espera até o limite e, finalmente, tem aquela famosa frase: para votar no Dutra. O Lula, ele vai fazer a mesma coisa com o Ciro Gomes. Esticando a corda, ele vai falar: para votar no Ciro. E então é muito racional que eles estiquem a corda até o fim, mas pela responsabilidade histórica do Lula, no final ele vai apoiar o Ciro. Anote esse dia, Caio Barros está falando, por causa da responsabilidade histórica que ele tem. Porque se não for isso, ele continua na prisão e o destino do Brasil vai ser triturado, tratorado por essa corja liberal que está vindo aí com muita força. Bom, Caio, gostei inclusive da lembrança histórica do Vargas, mas eu vou vir mais para cá. Primeiro, é nitidamente claro e concreto que a condenação do presidente Lula ela não é frágil, ela é fraudulenta. Eu diria isso. Concordo. Porque não dá para confiar num recibo de apartamento que tem um risco por cima e disso se materializar qualquer prova. Não dá para acreditar em delações simplesmente de réu confesso e você condenar uma pessoa à prisão, inclusive com as acerbações que tem essa pena, quando a pena máxima seria 9 anos, ele está condenado a 12. Inclusive se basear majoritariamente, né? Porque delação é para ser um dos componentes probatórios. Exatamente. O Morrow, né? O Judge Morrow, ele tomou base, como o Diego falou, a delação de um cara que já estava com a guilhotina, com a corda no pescoço, ou seja, o cara vai falar qualquer porcaria. Remetendo aos tempos da ditadura aqui, sem querer fazer menção histórica esse tempo nebuloso, mas, muito torturado, abriu a boca sobre coisa que nem sabia, que nem existia, por causa disso, da coerção física e moral. Então canoniza. Canoniza nada. Então, agora tem que dar o devido valor histórico e político que tem o Lula. É verdade. Canonizar não é a palavra, porque o Lula não é santo, nem eu, nem você, nem ninguém aqui nessa mesa. Então o que acontece? A questão que está dada aí, de fato ainda,
sem querer cortar o raciocínio do Cirilo, que eu vou já terminar também, é o seguinte: nós precisamos entender que é conveniente ao debate, ao discurso do Ciro, não ter o Lula na eleição. Claro. Isso é conveniente, não ter o Lula na eleição. Ciro já vem falando disso há muito tempo, inclusive trazia um discurso dizendo que Lula faria mal a ele próprio, e acredito que sim, a prisão está totalmente conectada, ele ter se lançado candidato, mas ainda assim, utilizando do discurso do Disseu, não dá para abandonar o Lula. Não dá para abandonar a candidatura do Lula agora. Então, deixar o Lula não ser candidato não vai ser atribuição do PT. Ô Diego, mas você não acha que se o PT, permita aqui o meu raciocínio, tivesse uma liderança mais madura, daria para abandonar o Lula? Eu digo assim, lógico que Lula livre tem que ser a campanha até o dia que o Lula for solto de fato. Mas eu digo no sentido assim, que eu acho que o PT tem uma liderança tão frágil que precisa desse baluarte para conseguir se manter unida, digamos assim. E, na minha opinião, se tivesse uma liderança mais, não moderada, mas uma pessoa talvez, não sei, com a visão mais holística do todo, conseguisse desvencilhar essa imagem. Não, pode ser sem o Lula. Entendeu? A gente pode encampar uma campanha, a gente pode ser força dentro do campo progressista, a gente pode ser uma voz atuante, talvez até, não digo hegemônica, mas de força forte mesmo dentro do campo. O que o PT fala tem ingerência numa frente, num futuro programa de governo, de uma eventual frente nacional da esquerda, ou progressista, etc. Será que se o PT não tivesse essa liderança um pouco mais madura, digamos assim, não daria para abandonar o Lula, entre aspas? Tem duas questões aí, Gabriel. Uma de fato, o PT não consegue, e muitos partidos também, não conseguem constituir lideranças quando você tem uma liderança muito hegemônica, que é o caso do Lula. Isso é indiscutível. Agora, você teria uma liderança para fazer, só que ele foi vítima do mesmo casuísmo jurídico, que é o Zé Disseu. Sim, concordo. Então, se o Zé Disseu não estivesse na condição a qual está, seria o número 2. Seria também, não o número 2, mas eu diria que seria um cara que daria serenidade ao partido e a tranquilidade para respeitar esse tempo que algumas lideranças que estão surgindo não estão se dando. Não é nem dando ao partido, eles não estão se dando. É uma falação constante que desencontra o partido, que desencontra a militância, mas ela finda, a palavra final, o ponto final ainda está com o Lula. Sim. São condições que se colocam no campo do seria bom, seria interessante, mas mesmo essas lideranças que vocalizam em direção ao Ciro não dão isso como carta certa. Sim. Né? Então é isso que eu queria dizer. Olha, eu acho muito problemático, assim, sinceramente, a fala do Diego, porque tem uma razão explícita aqui que eu vou tentar dar uma contextualizada. Primeiro, trazendo, como fizeram aqui resgates históricos, eu vou fazer um muito emocionante para mim, que é do Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, militante histórico do Partido Comunista no Brasil, teve entregue a sua esposa, a mulher que ele amava, Olga Benário, para o regime nazista do Hitler, através do próprio Getúlio Vargas, e deu de presente. E nas eleições seguintes, Luiz Carlos Prestes fez uma acenação segura do Partido Comunista para defender o projeto nacional de desenvolvimento que estava ameaçado. O meu problema aqui não é a questão jurídica do Lula, não é o símbolo do Lula. A minha questão aqui são os 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, são as pessoas que estão devendo, as famílias e empresas que estão devendo no Brasil, desempregando, são o nosso patrimônio nacional que está em xeque. E isso é colocado a figura do Lula como o Marte que o Brasil precisa sobreviver, como o ar que a gente respira. Eu acho que aí é que está o ponto da responsabilidade do PT. Aí é que está o ponto de hoje o Tasso Genro falar aqui no Twitter o seguinte: Lula na prisão política, o maior dirigente político da história recente do Brasil. Isso é mentira? Não, isso é verdade. Manuela, lutadora brilhante, humanista em todos os poros. Boulos, nova esquerda coerente, dirigente de movimento social que se faz de gente política preparado. Que os três se encontrem logo ali. E finaliza com um retweet do Guilherme Boulos, contando a história do Guilherme Boulos. Eu acho que a irresponsabilidade do PT e dos quadros dirigentes do PT estão nesse momento histórico. Eles não estão necessariamente preocupados com o país. Um ponto que é o seguinte, porque me deixa muito, não é irritado na verdade, porque que parece que qual é a posição do PT, e por isso que o Ciro fala de hegemonia, e hegemonia na política é um problema sério para todo espectro político.
A hegemonia ela se dá da seguinte forma: o PT, historicamente, traduziu todos os sentimentos sociais possíveis com os movimentos sociais, com o povo marginalizado. E pela história também, pela história tudo que o PT Agora, vem desde sempre, desde a nós estamos num redemocratização. momento histórico muito sério. Quando eu falo de responsabilidade do PT, é porque, cara, é o mínimo que a gente precisa, sabe? O PT, eu faço uma análise muito pode ser criticado em todo sentido, mas assim, o erro começa com a nomeação da presidente Dilma. Surgiram lideranças nacionais potencializadas naquele período. O Ciro era o nome da sucessão, Eduardo era o nome da sucessão. Tinham outros quadros possíveis, mas o PT preferiu hegemonizar. Não confiou, achava que não era o momento de passar o bastão para alguém. Exatamente. O Jacques Wagner falou que não acredita que na democracia um partido passa 16, 20, 30 anos no governo. Mas eu acho que isso tem que ser lembrado, mas também não deve ser colocado na balança. Eu acho te interromper. Porque assim, que a gente tá falando aqui do Lula. Porque senão a gente ficar remontando as coisas. O PT, eu acho que até o próprio PT também sabe dessas críticas. Né? Uns vão concordar. Mas eu acho que. Agora é a vez do Chega. Então é o seguinte, desculpe aí rapidamente, você usa uma palavra que é responsabilidade. E de fato, a gente precisa ter responsabilidade de um lado, mas precisa ter reconhecimento do outro, que a grande massa popular brasileira se movimenta, de novo, vou frisar, em torno do nome do Lula. E o Lula tem sido atualmente o articulador político ou o ator político que há um mês menos fala sobre política com outros atores. O Lula só tem recebido advogados. Então, ainda há tempo. E se as outras candidaturas, de fato, estiverem à esquerda e estiverem convictas do que o aceno é para a esquerda e não para a direita, vai ter-se responsabilidade em esperar o tempo do Lula. Porque se tem alguém que é responsável nesse país e por todas as ponderações que Cirilo trouxe em relação aos trabalhadores, geração de emprego e desenvolvimento desse país, quem provou que fez foi o Lula. Isso aí tem que fazer a culpa mesmo, porque todos os anos do governo Lula teve aumento real do salário mínimo, por exemplo. Mas os 14 milhões de desempregados não tem responsabilidade do PT não também? Ou foi só o Temer? A crise econômica no Brasil. Não, aí eu concordo, João, aí entra a nossa realidade imediata, eu digo. Mas aí, como lidar com esses 14 milhões diferentes de desempregados é que é a grande diferença, Cirilo. Você não pode botar no mesmo bolo que o governo do PT lidou com o desemprego da mesma forma que o Temer lidar. Primeiro, porque cresceu o emprego praticamente todos os anos do governo. Isso já é uma diferença brutal. E quando houve a crise ali no final do governo Dilma, no final do primeiro mandato da Dilma, e início do governo da Dilma, houve o plano do Estado se mobilizando frente às empresas para dividir a despesa trabalhista das empresas, que foi o plano de recuperação fiscal, que agora vai de novo. Então, a forma como o governo se deu frente ao problema do desemprego é completamente diferente. E seria completamente diferente se tivesse permanecido o governo da Dilma e se pudéssemos ter, inclusive, o Lula candidato nesse momento de forma segura. Eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. E se não é uma começou lá em Getúlio Vargas. Tu foi puxar, deu amplitude histórica aqui pra gente remontar lá na época nova. Não, nesse momento... O outro foi falar em frente. Só um parênteses que eu ia falar do Lula. Eu ia falar do Lula. Até nesse raciocínio, amo de coração o Lula, mas acho que é um erro da parte dele, por exemplo, botar ou aceitar que se ponha a Glaze na linha sucessória dele. Porque até para efeito jurídico, é muito mais fácil a Glaze conseguir ir lá entrar na cela do Lula e na carceragem e fazer uma visita ao Lula do que o Haddad. Gente, então... Ou não, eu tô errado. Aos olhos da juíza. Porque a juíza de várias execuções penais, ela vai tentar limitar ao máximo o espaço do cara. E até nesse sentido a política se faz presente, porque alguém tem que ir lá visitar para conversar com o Lula e escutar a voz dele, nem que seja para retransmitir. Hoje é mais fácil a Glaze entrar na carceragem da PF que o Haddad. Então, ou você acha que a juíza de execuções penais vai ler lá, não é Haddad, vou deixar ele entrar. Não, ela vai sempre querer se amparar pela lei. E amparar pela lei ela vai, só vou deixar o presidente do partido. Olha que o Lula botou na linha acessória dele também. Tanto você quanto o Diego estão um pouco no achismo. Porque você está falando que se fosse o Haddad seria diferente. Não é que eu tô querendo dizer que o Haddad é diferente. O Congresso... Não, gente. O que a gente tem hoje é uma divisão do Brasil entre um programa e o resto. O programa do PT, nesse momento, chama-se Lula. Aí retomam as glórias que foram muito, competentes que ele obteve as suas vitórias no passado, mas acho que isso agora vai ser dado. O Lula está com 72 anos,
ele já está relativamente cansado. Eu diria. Não, fazer política como o Lula faz Cansado, fisicamente. rodando o Brasil como ele estava. Ele rodou. Antes de ser preso, carregado no braço do povo, discussão do setor. Tem uma energia inesgotável. Vargas ficou dizendo, voltando ao passado, ele ficou nos 18 anos no poder, mas se sabe que a partir dos 70 anos ele já começa a ficar. Ninguém tem essa energia toda por muito tempo. Mas isso não é argumento, gente. Desculpa falar esse ponto. A questão principal é o seguinte: é o futuro do Brasil e as condições de hoje. A justiça já declarou que o Lula não vai poder ser candidato. Então a gente só letra para a gente ter uma esperança. Então não adianta depositar todos os sonhos em uma pessoa que, injustiçamente, obviamente, de forma injusta, está presa. Então não vai ser alguém que vai ter a força que teria em outro contexto. Então por esse motivo, a gente olhando mais pragmaticamente para o contexto, a gente tem o seguinte: uma força extrema por causa de tudo que aconteceu recentemente, por causa da crise, se destacando com um discurso brutal e atrasado, e de outro, vários atores disputando um segundo turno que pode se definir por 10 votos. O segundo turno hoje ele pode se definir por 10 votos, gente. Mas 10 é margem de vitória. Então a questão é o seguinte: 10 votos no Brasil. 10 votos para ir para o segundo turno. Em 89 a gente teve a diferença do Lula para o Brizola foi pequena, coisa de centenas de milhares de votos. Então a questão é assim: se a esquerda não tiver uma mínima responsabilidade para lidar com esse quadro que se configura, aí sim que a gente vai ter que voltar para o passado, porque aí é o atraso que vai imperar e carregar a hegemonia. E aqui eu discordo do João. Hegemonia é uma coisa fundamental que a gente tem que construir na sociedade. Sem hegemonia a gente não governa. Se a gente não tiver uma hegemonia mínima no Congresso, de pensamento mesmo, de ideia, das pessoas veicularem isso, a gente não faz nada. Então a gente tem que construir essa hegemonia por meio de ideias, de um programa, de um projeto de futuro. O projeto que se coloca hoje é um projeto nacional de desenvolvimento. Aí é que está a questão, porque a todo momento nós estamos discutindo o apoio do PT e não estamos chamando o PT, avalio eu, e o PT junto ao PDT, não estão discutindo programa. Essa é a grande questão. Quem quer impor o programa? Hã? Quem quer impor o programa? Não sei se alguém quer impor o programa, mas de novo, nós estamos aqui discutindo o tempo todo se vamos apoiar, se não apoia, Mas tu acha que a Gleisi conseguiria sentar com o Ciro e discutir numa boa? Não sei. Tá finalizando. Não sei. Cara, a posição do PT é muito clara. Mas é porque ela é a presidente, querendo ou não, ela é a voz maior. Quando se fala Gleisi Hoffmann, é a notícia dela que repercute na notícia, no do radar. Levantando aquela balança aqui. Mas o PT não é essa balança assim, não é essa temperatura e pressão assim. A base e as lideranças colaterais que o PT tem pesam também. Então não seria, eu acho que eu não apostaria as fichas como você está colocando tanto, Gabriel, porque Gleisi é a presidenta, ela é a interlocução com o Lula, que ela vai ser a questão decisória. Eu acho que tem muita coisa ainda a ser dialogada, tanto internamente quanto externamente, pelos próprios atores. E ainda que seja de forma autônoma, porque o que eu avalio é o seguinte: o Partido dos Trabalhadores, a gente tem tratado aqui, usando diversas palavras, mas é um partido que não é bobo. Ninguém ali é bobo. Naquela história. Já são 3 décadas na vida política do Brasil, do mínimo. E 4 vitórias eleitorais. Isso. Certo? A nível federal. Nível federal, exatamente, obrigado. Então, há diálogo ainda a se fazer interna, externamente, há tempo de dialogar e tal. E por hora, é isso que está posto. Então, eu acho que a gente precisa discutir, além de discutir apoio, se apoia, se não apoia, vota ou não vota, percentual, não é percentual, acho que a gente tem que discutir se o projeto de desenvolvimento do Brasil alinha as forças da esquerda. Isso. Eu acho que essa é a questão. Mas então, aí, por exemplo, aí o Haddad vai sentar com o Ciro para, hipoteticamente, o que pareceu foi discutir o mínimo de conteúdo programático e a molecada já cai de pau em cima. Dentro da própria militância do PT, você vê uma certa resistência. Vai conversar com o Ciro, se tem oportunismo. A gente tem que De saber novo, separar uma coisa. Tá, então diga. A separação é muito clara. A dirigência do PT, a cúpula do partido, tem uma orientação muito importante de fazer a defesa do Lula por solidariedade. O problema é que não se considera programa, porque o primeiro ponto do programa é a liberdade de Lula.
Esse é o ponto primeiro apresentado. Né? E considerar que a justiça brasileira toda ela é golpista, considerar que a imprensa toda é golpista, considerar que a direita toda é golpista, considerar que todo mundo é golpista, menos o PT e o Lula. Você não senta na mesa de discussão, e aí é onde trata da hegemonia. Hegemonia não se trata dessa forma. Imposição de agenda. Você discute a agenda com as outras pessoas. Por exemplo, a Manuela Dávila, ela vai para a imprensa, numa coletiva, ela diz, aí a jornalista fala, você e o Ciro Boulos são candidatos a presidente. Aí ela fala, o Lula também é candidato a presidente. Ela não tem nenhum problema de falar isso. Acho que o Lula também o Ciro também não teve nenhum problema de dizer que tem fragilidade processual no processo do Lula, de dizer que o Lula foi um grande presidente do Brasil, de dizer que o Lula conhece a psicologia social do Brasil como nenhum outro dirigente político brasileiro. O Ciro nunca se absteve de fazer essa discussão. Agora, a direção hoje do PT, que na minha opinião é uma das piores que eu já vi, tirando a do Rui Falcão, que foi um fracasso enquanto presidente do partido. E a alta cúpula, tirando os governadores, porque os governadores sabem que têm responsabilidade, que estão dirigindo ali. A senadora Gleisi Hoffmann, ela nunca dirigiu um estado brasileiro para saber os problemas que passam de emprego, de pobreza dentro da sociedade brasileira, de um estado que precisa de um projeto nacional de desenvolvimento para reduzir as desigualdades sociais naquele lugar. Então os governadores do PT sabem da responsabilidade. Então o meu problema é que assim, a cúpula, assim como Tasso Genro, assim como Gleisi Hoffmann, assim como Lindbergh Farias, que é o grande jihadista desse movimento político brasileiro do PT, não compreende que a agenda do Lula é importante, que o Ciro é de esquerda, que a gente está coeso no programa para derrotar a direita, mas não, para eles o problema é o Lula ser preso. Isso para mim é uma grande responsabilidade com o Brasil que eles colocaram. Até porque o tempo vai afunilando, né? Exatamente, as coisas vão perdendo o fôlego, e a gente sabe, gente, uma coisa que eu queria dizer aqui desde o começo, o Lula está preso e faz parte de um projeto. Esse projeto só acaba no dia 1º de janeiro de 2019. É aquela história da batalha e da guerra, né? Então o Lula a gente teve um revés na batalha. A guerra é sair contra esse projeto político partidário. Espero que o Lula tenha paciência. Sou muito solidário, sou apaixonado pelo Lula. Já briguei, já joguei latinha na cabeça de gente em Olinda por causa do Lula, no bloco do MST. Processo, não tenho nenhum problema. Agora, sabe, nós estamos há 3 meses da eleição, 3, 4 meses do processo eleitoral, com candidatos postos, com agendas prontas, com o nosso campo altamente qualificado frente à direita, e o PT, como maior partido, como maior bancada na Câmara da esquerda, dizer que o Ciro não passa nem com reza brava, retaliar o Haddad por conversar com o Ciro. Esse tweet hoje pra mim foi um escândalo. Eu tô horrorizado. O ponto final da minha discussão é o seguinte: se o PT não abrir os olhos, e isso não significa pegar o braço do Ciro e dizer vamos ser presidente. Não, é só ter responsabilidade. Vamos fazer aqui com o Ciro e a gente parar de tacar pedras desnecessárias. Pois é, só isso que a gente quer. Assim como o Ciro não chega pro PT e fica coagido o governador do estado mandando o PT apoiar a candidatura dele, não existe isso. Porque no final das contas, a base descoesa que o PT hoje, porque é uma falta de direção, aponta para um cenário muito turbulento, onde nós vamos jogar 20 a 30% dos votos válidos para a lata do lixo do branco e nulo e colocar em risco todo o projeto de desenvolvimento de nação que o Ciro está colocando, que a Manuela está colocando. Então, para mim, não é o Ciro, a Manuela ou o Boulos, sabe? É não reconhecer que tem um quadro em potencial, sabe, dentro do nosso campo, que pode disputar com a direita, de fazer um governo de conciliação, um governo progressista, depender da formação. Já pensou, o Lula, vamos brincar de cartinha? O Lula lá dentro da prisão escreve assim, votem no Ciro. Aí o Ciro assinou outra carta registrada em cartório. Dia 2º, 2 de janeiro, Lula induto. Pá, tchau, e mete o carimbo e assinatura. Com os poderes imperiais que o presidente da República tem, quem é que vai derrubar? Quero ver quem discute. Vai passar 65% no primeiro turno. Eu acho que a gente aqui tem consenso de que o PT passa por um problema de dirigência e não localizado só na Gleisi. Eu acho que eu quero frisar muito isso. O problema, na minha avaliação, não é a presidência da Gleisi. Como bem frisou o Cirilo, há vários dirigentes, vamos chamar assim, no PT, ou várias lideranças, e elas ainda não estão coesas. Esse é o problema. Não é a Gleisi não estar apoiando o Ciro, dizer que o Ciro não passa com reza brava. A conversa não está síncrona ainda. E talvez isso aconteça agora. Ô, Gleisi, vamos melhorar os telefonemas aí, né? Ligar para os nossos governadores e tal. Não, eu acho que direta. Que é isso.
assim como a Gleisi não pode sair por aí dizendo que o Ciro não passa por reza brava, eu considero um equívoco, eu avalio também que uma liderança como o Haddad, Jacques Wagner, não pode sair por aí conversando com o Ciro sem ter uma conversa prévia de seus pares. Eu acho que se um partido... Mas não foi aquilo que eu falei mais cedo, que o Haddad, antes do Lula ser preso, pelo menos no vídeo, ele alega que teve uma conversa com o Lula que ele poderia definir os rumos estratégicos da campanha. Então, ele sentar com o Ciro... A Gleisi ele, é mais ele ainda adicionada. tem que pedir a permissão Não, para mas presidente do partido? Você acha solidário, razoável, se nós fôssemos de um partido? Sim, se nós não passar pelo crivo do presidente. Mas não é o crivo do presidente não, Gabriel, só um minuto. Você não acha razoável que se nós fôssemos todos do mesmo partido e fôssemos dialogar com um figurão de outro partido, um grande quadro, como é o Ciro Gomes, a gente não tinha que bater um fio antes, não? Enquanto partido, se vamos discutir programas, se vamos discutir os rumos da esquerda, inclusive para estar sentado com o Delfim Neto do outro lado. Então, assim, eu avalio que não é razoável também. Então, eu acho que precisamos dar esse tempo ainda. Eu não sei, a maneira que eu enxergo o PT, aí não sei se é querer quebrar a hierarquia alguma coisa, eu acho que o Haddad tem envergadura moral para poder fazer uma reunião dessa, sem ter que esperar uma decisão, por exemplo, de uma juíza da vara criminal 4, 5 dias para dar uma sentença liberando o Haddad para ir lá. E nisso aí, já no outro dia de manhã, o Haddad se conversou com o Ciro. Ou você acha que esse... Calma aí, perdão. É porque assim, vamos lá, o Haddad... lógico que o Haddad... Pra ter uma reunião com o Lula, o Haddad tinha que entrar na justiça pra pedir visitar o Lula. O Haddad não pode entrar na carceragem. Mas isso já estava conversado, isso de alguma forma foi conversado. Ninguém então, aí o Haddad, será que ele não tem autonomia pra sentar com o Ciro e conversar sem a cúpula do PT ficar Mas ofendida? isso é ficar no campo. Sabe porque o Delfim Neto tava lá? Isso é ficar no campo do Só porque o Delfim Neto tava lá? Não é por conta do Delfim Neto estar lá, eu estou dizendo para você, Gabriel, que é o seguinte, o PT passa por uma fase extremamente emocional. Sim, eu entendi, Diego. E esses concordo com dirigentes- tudo isso. E na ausência do principal dirigente, o que eu avalio? O movimento social, na ausência do seu principal dirigente, junto aos outros dirigentes que estão abaixo dele, para dialogar a estratégia. E isso ainda não tem acontecido no PT. Porque tem tanta holofote em cima dos caras, que os caras se sentem obrigados a falar alguma coisa. Os caras e as caras, né? Colocando a Gleice na história. Então a gente não pode só finalizar aqui, primeiro, nem polarizar essa indecisão, vamos chamar assim, ou que vocês até chamaram anteriormente de responsabilidade do PT, entre o Haddad e a Gleisi, que essa é uma visão equivocada. Eu acho que outras direções, outras lideranças do PT vão aparecer para fazer essa questão acontecer, como vai ser o arranjo do partido. E sim, o PT vive uma situação extremamente atípica, que é não ter o Lula na sua condição política. Isso é extremamente atípico. Então, eu avalio assim, não tem demônio de novo nessa história. Não tem demônio, eu concordo com você. Não é o timing para isso, eu já tentei explicar que o PT não ganha nada, ele se esfacelaria se ele se unisse agora em torno de Ciro Gomes. Ele se esfacelaria, e não é finalizar como o Gabriel, o Ciro está falando, mas eu vou te falar, tomara que o destino do Brasil não fique na mão da decisão das pessoas que vocês citaram. Tomara que não. E eu acho que não vai ficar. Então, eu acho que o tempo agora, ele não ia ficar ruim para os dois lados. Uma sinalização agora, por que motivo? Primeiro porque o PT ele se esfacelaria no harakiri político, né? Porque ia perder a figura central do Lula. E o Ciro Gomes ia atrair também uma negatividade das pessoas que estão com ele por enquanto, porque essa aliança com o PT não está tão clara. Vamos ser claros, o PT ele traz também uma certa rejeição. Então, não precisa de ninguém. Esse apoio agora ele é totalmente fora do time. Vamos tocar, como você falou, nossa bandinha. Vamos tocar nossa faz bandinha. sentido, é só porque a gente entrou aqui e em algum momento a gente estabeleceu foi bom e já foi. Não, muito bom conversar realmente com o pessoal do PT. Eu ressalto essa questão de que tomara que o nosso destino político não esteja à mão desse grupo de pessoas, tomara que mais pessoas conversem e se dialoguem. A gente vai tocar a nossa bandinha porque a gente tem convicção que o nosso programa ele tá redondo para o que o Brasil precisa. E primeiro não é um programa, é um projeto nacional de desenvolvimento. E o povo fechou. Que é o projeto de grandes clubes que faz investimento para isso. É um projeto nacional de desenvolvimento. Lógico, eu acho que o PT tem muito a agregar nesse projeto, tem muito a agregar mesmo, politicamente, e isso vai se dar no momento correto. O Ciro, de qualquer forma, ele não vai ser. Se o PT for uma namoradinha muito difícil, o Ciro, uma hora, ele vai
é jogar o telefone dela fora. Então a gente está insistindo, a gente conversa, mas temos também um grau de autonomia para falar, perguntar para o povo. Vocês concordam com o nosso projeto? Gente, fala aí, tocar nossa bandinha, a gente vai ficando por aqui. Eu vou dar pouquíssimos segundos aí para cada um falar, porque a gente já vai se estendendo. E eu quero saber de você, Gabriel. Fala aí. Às vezes a gente acaba que o tom de voz se exalta, mas é por isso, é porque cada um sabe da eloquência do que fala e da convicção do que diz. E é isso. Estou aberto para futuras edições. Prazer estar aqui. Olha, eu vou me despedir aqui só dizendo que eu espero que o Partido dos Trabalhadores, qual eu admirei bastante, não haja como agiu com a Constituinte e nem haja como agiu com o Plano Real. Para mim, o resto não precisa ser mais. É história. Essa decisão é história. Então, vamos despedindo aqui e primeiro eu vou dizer o que eu vinha dizendo antes. Só para finalizar o raciocínio. O PT está passando por uma fase, ainda que eu não seja do PT, mas convivo com pessoas muito de perto, por uma fase muito emocional. E esses desencontros de discurso, eles simplesmente acontecem, inclusive, porque o PT tem esses quadros. O que, voltando no outro paralelo que nós estávamos discutindo aqui em relação ao Ciro, o PDT não tem. Então não tem outro ator político que não seja o Ciro discutindo a campanha dele. E isso, eu falando isso dentro dos holofotes, né? Embaixo dos holofotes. Que a gente tá aqui. Porque nós estamos aqui, mas nosso holofote tá fraco. E daí a fluorescente aqui, né, de Caio. Mas veja, o que eu quero dizer então não há desencontro de discurso porque está sendo vocalizado pelo mesmo orador a todo momento. Então, precisa-se também fazer essa avaliação. Porque o PDT está rendido a Ciro Gomes nesse momento. Mas é porque o Ciro também apostou nisso. Ele apostou na ideia de que ele tinha cacife para lançar um novo líder dentro do campo da esquerda. Sim, e o que eu quero dizer para você é que o PT tem outra configuração. Com vários atores embaixo ou sob esse holofote. A serem considerados e a serem respeitados. Exatamente. Então, finalizando, eu acho que esse debate é super frutífero, fraterno. E quando falar de Lula, emociona. Porque o Lula ainda é a pessoa, independente de candidato ou não, que se vai no Nordeste, as pessoas choram para abraçá-lo, as pessoas se movimentam, as pessoas atravessam o rio. E isso mostra que estar com o Lula nesse momento é estar com a maior parte do povo brasileiro. Então isso é fundamental. Eu estou com o Lula e com o Ciro Gomes ao mesmo tempo. Eu sou poligâmico. Eu quero Lula livre e quero Ciro presidente. Mas então, repetindo o que eu disse no final, fazendo meu jabá, é Malicá Oficial no Instagram e Malicá no Facebook com a H no final. MALICAH. Valeu, galera. Falei tocar nossa bandinha e tamo aí. Eu vou arrumar meu pão.